Começa agora o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Investigação contra desvios de emendas parlamentares envolvem a Prefeitura de Petrolina. Irmãos Brazão são condenados a 76 anos de prisão pelo assassinato de Marielle. Flávio Bolsonaro passa Lula em eventual segundo turno, após casos de corrupção e aumento de impostos. Sobe para 40 o número de mortos após fortes chuvas em Juiz de Fora e Ubá. Aquecimento dos oceanos provoca queda de 20% na quantidade de peixes. E veja também, jogador de futebol amador salva gaivota com massagem cardíaca. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo é agora no Gospel News. Boa noite. A Polícia Federal foi às ruas nesta quarta-feira em uma operação que investiga a fraude e desvio de emendas parlamentares. O ex-senador Fernando Bezerra, o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho e o deputado Fernando Filho estiveram entre os alvos. A operação desta quarta-feira mirou uma organização acusada de movimentar um esquema de fraudes em licitações, corrupção e lavagem de dinheiro. A suspeita é que o esquema tenha movimentado bilhões em recursos. O Supremo Tribunal Federal autorizou o cumprimento de 42 mandados em Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e também no Distrito Federal. A Polícia Federal fez buscas em endereços ligados ao ex-senador Fernando Bezerra Coelho e os filhos, além do ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, e o deputado Fernando Filho. Segundo informações, a suspeita é de negócios irregulares custeados com recursos de emendas parlamentares envolvendo a Prefeitura de Petrolina, na cidade de Pernambuco. Ainda na manhã desta quarta-feira, a defesa do ex-senador e também do deputado Fernando Filho se manifestou. Em nota, disse que os mandados vieram desacompanhados dos motivos que ensejaram as medidas cautelares. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que endurece a legislação contra organizações criminosas, mas deixou de fora um trecho que previa a taxação das bets para financiar ações na área da segurança pública. Cálculos do governo apontavam que essa nova tributação levaria a uma arrecadação de cerca de 30 bilhões de reais por ano. Um dos principais pontos do projeto tipifica condutas que vão passar a ser tratadas como crimes de facção criminosa, com penas de 20 a 40 anos de prisão. O projeto segue agora para a sanção do presidente Lula. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do assassinato e dos assassinos de Marielle Franco, 8 anos após o crime. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação dos irmãos Chiquinho Brazão e Domingos Brazão. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão a 76 anos e 3 meses de prisão por planejar e mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O crime aconteceu no Rio de Janeiro, em março de 2018. A maioria dos ministros concordou parcialmente com a denúncia da Procuradoria-Geral da República. A única divergência foi em relação ao ex-delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa. Ele foi absolvido do crime de homicídio qualificado por dúvida razoável, mas foi condenado por corrupção passiva e obstrução de justiça por ter recebido dinheiro da milícia para atrapalhar as investigações. Rivaldo pegou pena de 18 anos. Ronald Paulo, major da Polícia Militar, pegou pena de 56 anos de prisão. E Robson Calixto, policial militar e ex-assessor de Domingos Brazão, foi condenado a 9 anos. De acordo com a Procuradoria, a execução foi motivada pela atuação política da vereadora para atrapalhar interesses dos irmãos Brazão, entre eles a regularização de áreas comandadas por milícias no Rio de Janeiro. Uma nova pesquisa divulgada hoje pode apontar para o início de uma mudança de opinião em todo o Brasil. Após casos de corrupção e elevação de impostos, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, apareceu em primeiro lugar nas intenções de voto em um possível segundo turno contra o petista Luiz Inácio Lula da Silva.
Segundo a Atlas Intel, Flávio soma 46,3% contra 46,2% de Lula. A desaprovação da atual gestão também cresceu e chegou a 51,5% dos brasileiros. A pesquisa ouviu 4.986 pessoas entre os dias 19 e 24 de fevereiro. O intervalo de confiança é de 95%. Um ataque ucraniano com drone contra uma fábrica de fertilizantes na região de Smolensk, na Rússia, deixou 4 mortos e 10 feridos. A imprensa russa disse hoje que essa mesma fábrica já havia sido atacada em dezembro do ano passado. A Ucrânia não se manifestou sobre o ataque. A economia argentina cresceu 4,4% no ano passado, puxada pelo setor agrícola. A economia argentina cresceu 4,4% em 2025 e registrou uma recuperação, após a contração de 1,8% em 2024. Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, INDEC, mostram uma retomada da atividade em dezembro, impulsionada principalmente pelo setor agrícola. O crescimento, no entanto, foi inferior às projeções do governo ultraliberal de Javier Milei, de 5%, e do Fundo Monetário Internacional, de 4,5%. Após uma desaceleração severa da atividade desde meados do ano, chegando a uma contração em novembro de 0,1%, a economia argentina se recuperou em dezembro, subindo em 3,5%. Nas redes sociais, Milei comemorou e alfinetou. Aos profetas do caos este dado não vai agradar. A Argentina avança. Os setores agro, com 32,2%, e de intermediação financeira, com 14,1%, foram os responsáveis pelo maior impacto positivo no crescimento. Mas 4 setores registraram quedas na comparação anual, entre eles a indústria manufatureira, de 3,9%, e o comércio, de 1,3%. A Argentina registrou avanços importantes no nível macroeconômico desde que Milei assumiu o cargo, em dezembro de 2023. O país reduziu a inflação de 211,4% naquele ano, quando Milei desvalorizou o peso pela metade, para 31,5% em 2025, o menor nível em 8 anos. O país também alcançou um superávit nas contas públicas por 2 anos consecutivos, pela primeira vez desde 2008. O outro lado da moeda foi um ajuste orçamentário severo, com cortes acentuados nos gastos públicos. Além disso, a abertura das importações afetou a atividade industrial, com mais de 21 mil empresas fechadas nos últimos 2 anos, e a perda de cerca de 300 mil empregos, segundo fontes sindicais. O governo alemão anunciou hoje que o produto interno bruto do país cresceu 0,3% no último trimestre de 2025. De acordo com o Instituto de Estatística, em 2025 o PIB alemão aumentou 0,2% após 2 anos consecutivos de recuo. Segundo a administração, o aumento da atividade foi impulsionado pelo consumo das famílias e das administrações públicas. O comércio exterior do país continuou fraco no ano passado, com queda de mais de 0,5% em 12 meses. Mas o país espera um avanço no setor neste ano. O governo conta com um crescimento de 1% sustentado por centenas de bilhões de euros em investimento público em defesa e infraestrutura. A economia do país ainda continua devagar por conta da concorrência asiática e as recentes mudanças nas tarifas norte-americanas. O Instituto também informou nesta quarta-feira que a estabilidade do déficit público alemão em relação ao PIB permaneceu inalterado em 2,7% no ano passado. O chefe de governo da Alemanha, Friedrich Merz, defendeu hoje uma cooperação bilateral mais justa com os chineses. O líder chinês Xi Jinping disse que está disposto a levar as relações entre os países a novos patamares. Já o executivo alemão disse que deve pedir à China uma maior pressão contra os russos para encerrar a guerra na Ucrânia. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um longo discurso enaltecendo o trabalho da gestão dele. O presidente Donald Trump se vangloriou perante o Congresso de uma virada histórica para os Estados Unidos e alertou que responderia a qualquer ameaça, inclusive da América Latina, no discurso sobre o Estado da União mais longo da história. Mas esta noite, depois de apenas 1 ano, posso dizer com dignidade e orgulho que alcançamos uma transformação sem precedentes, uma mudança radical, exatamente uma mudança radical.
O discurso de 1 hora e 47 minutos mencionou sucessos como a operação para capturar o presidente venezuelano Nicolás Maduro e a redução da criminalidade. Trump ainda criticou a oposição democrata e os juízes da Suprema Corte, que lhe desferiram um duro golpe jurídico dias antes, ao derrubarem sua política tarifária. E então, apenas 4 dias, uma decisão infeliz da Suprema Corte dos Estados Unidos. Acabou de ser divulgado um processo muito infeliz. Trump também afirmou que a Venezuela já vendeu aos Estados Unidos mais de 80 milhões de barris de petróleo. Em seguida, surpreendeu ao apresentar o ex-candidato presidencial venezuelano Henrique Marques, que acabara de ser libertado da prisão em Caracas. Trump também apresentou a seleção masculina de hóquei no gelo, que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Milão, um feito que não alcançavam desde 1980, e pediu ao Congresso que aprove uma lei de identificação do eleitor. Peço que aprovem a lei Save America para impedir que imigrantes ilegais e outras pessoas sem documentos votem em nossas sagradas eleições americanas. A fraude é desenfreada. Stop illegal aliens and others who are unpermitted persons from voting in our sacred American elections. The cheating is rampant in our elections. A deputada democrata Ilhan Omar, política de origem somália, acusou o governo de matar americanos. A democrata se referia às mortes de 2 ativistas que se opunham às batidas policiais contra imigrantes sem documentos em Minneapolis, na crise política mais grave em seu segundo mandato e a causa da queda em sua popularidade. Como presidente, farei a paz onde puder, mas nunca hesitarei em confrontar ameaças aos Estados Unidos onde quer que seja necessário. O líder republicano voltou a emitir alertas a inimigos como o Irã e afirmou que busca uma solução diplomática, embora tenha advertido sobre o risco que o país do Oriente Médio desenvolva armas nucleares. Eles já desenvolveram mísseis que podem ameaçar a Europa e nossas bases no exterior e estão trabalhando para construir mísseis que em breve alcançarão os Estados Unidos. Após a Operação Martelo da Meia-Noite, eles foram avisados para não tentarem reconstruir seu programa de armas, particularmente armas nucleares. No entanto, eles continuam e estão começando tudo de novo. Nós o aniquilamos e eles querem começar tudo de novo. Há um ano, o republicano prometeu o início de uma era de ouro para seu país, irritado com a inflação persistente, a divisão política e a crescente sombra da China. Dezenas de congressistas democratas boicotaram o evento anual tradicional em protesto contra as políticas anti-imigração do presidente. Esse discurso de Donald Trump foi alvo de críticas pela oposição e muitos norte-americanos apontaram uma autopropaganda do republicano. A governadora democrata da Virgínia, Abigail Spanberger, criticou o discurso sobre o Estado da União de Donald Trump. Ela se opôs a várias ações do atual governo, como o custo de vida, a política tarifária do presidente, a atuação de agentes migratórios e a gestão do caso Epstein. Esta noite, enquanto assistíamos aos legisladores do nosso país reunidos para uma sessão conjunta do Congresso, não ouvimos a verdade do nosso presidente. Então, vamos falar de forma clara e honesta. E deixe-me fazer 3 perguntas a vocês. O povo americano que assiste em casa. O presidente está trabalhando para tornar a vida mais acessível para você e sua família. O presidente está trabalhando para manter os americanos seguros, tanto em casa quanto no exterior. O presidente está trabalhando para vocês. A governadora é uma figura importante da ala moderada do Partido Democrata e é vista como um modelo para o centrismo que alguns acreditam ser fundamental para vencer as eleições de meio de mandato em novembro. Este analista político destacou que os discursos sobre o Estado da União devem ser unificadores, bipartidários e voltados para o futuro, mas Trump usou a ocasião para fazer um discurso sobre ele mesmo.
Na maior parte do tempo, ele estava mais preocupado consigo mesmo e com o seu futuro do que com o partido. Este é o seu segundo mandato, ele não vai se candidatar novamente. Acho que ele está até dividido entre apoiar o vice-presidente ou Marco Rubio, a quem elogiou bastante esta noite, pensando no futuro do partido. Mas ele sempre teve sua própria marca e não se preocupou muito com o partido, especialmente porque vai se aposentar da política e está ficando mais velho. Donald Trump fez o discurso sobre o Estado da União mais longo da história. Durante 1 hora e 47 minutos, ele abordou temas como a prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro, ameaçou o Irã e destacou as conquistas de seu governo. E no próximo bloco, sobe para 40 o número de mortos após fortes chuvas em Juiz de Fora e Ubá. E homem morre após ser esfaqueado em festa de família em Belford Roxo. Subiu para 40 o número de mortos nas cidades mineiras de Juiz de Fora e Ubá por conta da chuva. O Corpo de Bombeiros entrou hoje no segundo dia de buscas por desaparecidos. O novo balanço da Defesa Civil de Minas Gerais afirma que 40 pessoas morreram por conta da forte chuva que atingiu as cidades mineiras no início dessa semana. 31 pessoas ainda seguem desaparecidas em Juiz de Fora. Entre as vítimas estão uma técnica de enfermagem que foi socorrida com vida, mas não resistiu, e um policial penal que tentou salvar a esposa e outros moradores de um prédio. Na madrugada desta quarta-feira, 5 corpos foram encontrados nos bairros Paineiras, Esplanada e Vila Ideal. Segundo o levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, Juiz de Fora é a 9ª cidade do Brasil com maior população em área de risco de deslizamentos, enchentes e enxurradas. Em Juiz de Fora, voluntários montaram espaço para oferecer alimentação a familiares e amigos que acompanham velórios no cemitério municipal. A prefeita da cidade, Margarida Salomão, publicou na manhã de hoje uma foto em uma reunião com representantes da Caixa Econômica Federal. Segundo ela, o encontro tratou de benefícios sociais para a população afetada e a aceleração de projetos de obras de contenção. O campus da Universidade do Estado de Minas Gerais, no município de Ubá, amanheceu esta quarta-feira tomada por lama. A água que invadiu o subsolo do prédio destruiu livros, mobiliário e equipamentos de alto valor. A diretora da unidade, Kelly Silva, estima que o prejuízo fique entre 5 e 10 milhões de reais. 2 homens foram baleados durante uma abordagem da Polícia Militar na região metropolitana de Belo Horizonte. Os policiais receberam informações de que um homem estaria sofrendo ameaças de morte e que os envolvidos estariam armados. Após uma abordagem, um homem portando uma arma de fogo não obedeceu às ordens dos militares e foi baleado. A polícia informou ainda que o segundo envolvido também estava portando uma arma e, por uma questão de segurança, precisou intervir. Tiago Júnior e Diego Martins foram socorridos, mas não resistiram e morreram no Hospital Municipal de Contagem. A vereadora Aline Santos, de 36 anos, relatou ter sido agredida com socos e chutes pelo namorado, Bruno Marcelo, em Embu, na Grande São Paulo. Depois da agressão, a parlamentar atropelou o homem. De acordo com o boletim de ocorrência, o caso ocorreu por volta das 5 horas da manhã no dia 25 de dezembro, na estrada de Itapecerica Campo Limpo. Aline contou que o casal saiu para andar de moto, mas em determinado momento, Bruno parou o veículo e a deixou sozinho na via pública. Pouco tempo depois, ele teria voltado e iniciado as agressões após ser questionado pela vereadora. Segundo o BO, a vítima sofreu lesões no nariz e na face, além de escoriações nos braços e nas pernas. Após as agressões, Aline disse que entrou no veículo para deixar o local e que, nesse momento, Bruno teria parado a motocicleta em frente ao carro. Ela arrancou com o veículo e o atropelou. Segundo o depoimento de Aline à Polícia Civil, Bruno teria fugido, levando o celular da parlamentar e, de posse do aparelho, teria passado a enviar mensagens para a assessoria da vereadora, afirmando que mataria Aline caso ela registre ocorrência contra ele. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o caso foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher em Embu das Artes, que instaurou um inquérito policial. A Polícia Federal foi às ruas de São Paulo em uma operação contra a BMP, uma instituição financeira investigada pela suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro de mais de 25 bilhões de reais.
Segundo a Polícia Federal, a instituição não fazia as comunicações obrigatórias de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras. E isso facilitava a ocultação da origem dos valores. Em nota, a BMP afirmou que está colaborando com as autoridades e fornecendo informações de clientes alvos da operação. A Polícia Civil prendeu hoje em São Paulo mais de 20 suspeitos de participarem de uma quadrilha especializada em roubo de motocicletas de alta cilindrada. A Justiça autorizou o cumprimento de 27 mandados de prisão temporária em São Paulo. A Operação Cilindrada é voltada ao combate de um grupo criminoso que rouba motos e outros itens de motociclistas em ruas, como a Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste da capital, e rodovias do estado. Segundo a polícia, depois de roubar os veículos, os criminosos desmontam as motocicletas e revendem as peças em lojas na capital paulista. Até o fechamento desta edição, 22 suspeitos haviam sido presos. 36 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis ligados à quadrilha. Motos roubadas e um carro foram apreendidos. A polícia também encontrou R$30 mil em espécie no local. Mais de 180 policiais e 80 viaturas foram mobilizados na ação. A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem de 37 anos acusado de esfaquear a ex-companheira de 18 anos no bairro de Guaianazes, na zona leste de São Paulo. Alex Barbosa da Silva já tinha histórico de violência doméstica. A jovem foi socorrida, levada ao Hospital Geral de Guaianazes e, segundo a família, está fora de risco. Um homem morreu em decorrência de um esfaqueamento em uma festa de família em Belford Roxo. Marcos Bruno Silva ficou quase 20 dias internado no Hospital Adão Pereira Nunes. A investigação apontou que houve uma discussão durante o evento. A suspeita do crime é a prima de Marcos. A mulher segue foragida e vai responder por homicídio. E a seguir, aquecimento dos oceanos provoca queda de 20% na quantidade de peixes. E presidente mexicana garante segurança durante a Copa do Mundo após onda de violência. Um novo estudo publicado pela revista científica Nature mostrou que o aquecimento constante dos oceanos está provocando uma queda anual de quase 20% na biomassa de peixes. Foram mais de 34 mil populações de peixes analisadas entre 1993 e 2021. Os pesquisadores analisaram mais de 700 mil estimativas de mudança de biomassa de quase 34 mil populações de peixes, registradas entre 1993 e 2001 no hemisfério norte. Os pesquisadores perceberam que o calor crônico nos mares tem consequência direta na diminuição da população marinha. Os dados mostram que esse aquecimento está associado a um declínio anual sustentado de até 19,8% na biomassa. O aumento repentino da temperatura nos oceanos também está se tornando cada vez mais frequente. E esse fenômeno não afeta todos os peixes da mesma maneira. Enquanto algumas populações podem perder integrantes, outras podem passar a se reproduzir em uma velocidade muito acima do normal. Segundo o estudo, populações em áreas mais frias tendem a prosperar temporariamente com elevações das temperaturas, aumentando a sua biomassa em até 176%. Os recordes históricos de emissões e aquecimento dos últimos anos têm feito com que a temperatura dos oceanos também atinja patamares nunca antes observados. E segundo a Organização Meteorológica Mundial, os impactos para os oceanos podem durar milênios. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou a demissão da presidente do Museu do Louvre. A presidente do Louvre, Laurence Descartes, renunciou à decisão acatada pelo presidente francês Emmanuel Macron. No cargo desde 2021, Descartes era alvo de forte pressão desde o final do ano passado, após um roubo no museu mais visitado do mundo. Em 19 de outubro, 4 homens invadiram o local por uma janela e levaram em poucos minutos 8 joias da coroa avaliadas em mais de 100 milhões de dólares. Nos últimos meses, o Louvre foi alvo de investigações parlamentares e judiciais e polêmicas por problemas de vazamentos de água, greves de funcionários e um esquema de fraude nos bilhetes de entrada.
Em comunicado, Macron afirmou que o maior museu do mundo necessita de um momento de calma e de um novo impulso forte. O líder francês também declarou que a saída da ex-presidente vai permitir o relançamento de grandes projetos de segurança e de modernização. O próximo presidente do Louvre, que ainda será anunciado, vai ficar encarregado do plano de criação da nova entrada do museu para 2031. E o presidente do Complexo de Versalhes foi nomeado hoje para essa vaga e é o novo diretor do Louvre. Segundo a porta-voz do governo, Christophe Léry-Baut, terá a missão de garantir a segurança, modernizar e organizar o plano de renovação do museu. A Warner Bros. Discovery disse que a Paramount apresentou uma nova oferta de compra e que pode reconsiderar o acordo fechado com a Netflix. Essa nova oferta chegou a $31 por ação da Warner, o que representa cerca de 110 bilhões de dólares. O grupo Warner se manifestou sobre a nova proposta e disse que o acordo com a Netflix segue em vigor. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, garantiu a segurança dos torcedores durante a Copa do Mundo deste ano em meio aos recentes casos de violência no país. A violência criminosa registrada no México após a morte do traficante Nemésio Ceguera, líder do cartel Jalisco Nova Geração, em uma operação militar no domingo, gerou preocupações que vão para além da fronteira do país. A presidente Claudia Sheinbaum descartou riscos para os torcedores que visitem Guadalajara, uma das sedes da Copa do Mundo de 2026 e alvo de ataques nos últimos dias. A esquerdista afirmou em entrevista coletiva que não há nenhum risco para os visitantes e ofereceu todas as garantias para que a metrópole do oeste do México receba as 4 partidas programadas para junho. A presidente mexicana afirmou que a situação pouco a pouco está se normalizando e que os aeroportos de Guadalajara e Puerto Vallarta, balneário do Pacífico frequentado por canadenses e americanos, operam sem problemas. Na operação que culminou na morte de Ceguera e nos confrontos posteriores, pelo menos 27 agentes de segurança, 46 supostos criminosos e uma civil morreram, de acordo com um balanço apresentado na segunda-feira. Apelidado de El Mencho, ele era o traficante mais procurado pelo governo americano, que oferecia uma recompensa de 15 milhões de dólares, quase 80 milhões de reais. O cartel Jalisco Nova Geração respondeu à ofensiva com incêndio de veículos e estabelecimentos comerciais e bloqueios em estradas em 20 dos 32 estados do país, a menos de 4 meses do início da Copa do Mundo, que ocorrerá de 11 de junho a 19 de julho. Na Cidade do México e em Monterrey, as outras sedes mexicanas do Mundial, que também será disputado nos Estados Unidos e no Canadá, não houve incidentes violentos. Um porta-voz da FIFA disse à AFP que, por hora, a entidade não vai comentar a segurança da competição. E olha só, um jogador de futebol amador da Turquia salvou a vida de uma gaivota após realizar uma massagem cardíaca. O animal foi atingido pela bola durante uma partida. Cenas heróicas em um campo de futebol na Turquia. Uma gaivota foi salva por um jogador amador turco após ser atingida durante uma partida. A ave caiu no gramado ao levar uma bolada e foi socorrida pelo capitão de um dos times, que realizou massagem cardíaca. Os atletas das duas equipes pararam para observar, enquanto Gani Chatan pressionava a caixa torácica do animal. O vídeo do salvamento viralizou nas redes sociais. Em entrevista à agência de notícias Anadolu, Chatan explicou que a primeira coisa que veio à sua mente foi fazer a massagem cardíaca, mesmo sem ter treinamento em primeiros socorros. E apesar de seu time ter perdido a partida, o capitão afirmou que o mais importante foi ter contribuído para salvar uma vida. Após recuperar a respiração, a gaivota foi retirada do campo pela equipe médica, que cuidou de sua asa ferida. Hoje tem Brasileirão. Coritiba e São Paulo já estão jogando no estádio Couto Pereira. A partida começou às 7h30. Cruzeiro e Corinthians jogam daqui a pouco, às 8 horas, no estádio do Mineirão. E mais tarde, a partir das 9h30, o Palmeiras recebe o Fluminense na Arena Barueri. O Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite e até amanhã.